noite. Amém. Você está bem? Amém. Oh, glória. Convido você ainda em pé a ler um versículo comigo, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Nós vamos falar juntos um pouquinho hoje a respeito de uma palavra poderosa, que tem como título o corpo de Cristo. Amém? Amém. Tiago 2, 26 diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Podem assentar-se, por favor. Eu estava conversando com um rapaz esses dias e ele me disse uma frase que talvez você também já tenha ouvido. Esse rapaz passou por uma experiência de ter flertado com a morte, né? Ele teve um infarto, um princípio de infarto. Quando ele estava saindo para trabalhar, ele dirige um caminhão e ele começou a contar com detalhes aquilo que ele tinha vivido, né? Ele disse que saiu da sua casa com uma pequena dor e no peito e um pouco de falta de ar, começou a sentir dificuldade de respirar. Mesmo assim continuou caminhando em direção ao caminhão. Quando ele colocou a mão na porta do caminhão, diz que o ar todo faltou e ele se ajoelhou e ele pegou o celular e rapidamente ligou para sua esposa e disse para ela para que ela enviasse um socorro para a casa dele, porque ele achava que estava morrendo. E ali ele caiu, falou: eu caí, não vi mais nada, com muita dor no peito. Ele falou: eu tive alguns momentos de muita agonia, ele disse. E engraçado que naquele momento, a única coisa que eu pensei foi: como eu não sou nada. E aí depois que passou, que ele foi socorrido e hoje ele está bem, está recuperado, ele me disse assim: cara, eu tive a sensação de ser o homem mais impotente do mundo. Ele disse: tudo aquilo pelo qual eu lutei, tudo aquilo pelo qual eu vivi, tudo aquilo que eu pensei em ser, tudo aquilo que me fez rir, chorar, de repente tudo aquilo parecia nada. Tudo estava acabando. Ele disse assim: eu me senti um nada. Eu me senti um nada. Então eu comecei a pensar, né, a respeito disso. Nós talvez não pensamos muito nisso durante o nosso dia, né? Nós não pensamos muito na questão do nosso estar, do nosso ser, né? Por que você é? Por que você existe? Não pensamos muito a respeito do nosso propósito nesta terra. Não pensamos muito a respeito do porquê estamos aqui, do porquê somos. Talvez se tivéssemos a oportunidade, ou alguns de nós que já tivemos ou temos, alguns flashes que nos levam a fazer uma autoanálise de nós mesmos, né? Como nos encontramos. Talvez muitos de nós poderíamos ser encontrados se nós chegarmos a pensarmos assim: poxa, não sou nada, minha vida não vale nada, não posso fazer nada, né? Tudo acabou aqui. Talvez nós nos encontraríamos num lugar onde tudo é tão superficial, existem muitos vazios, né? Existem muitas incertezas, tudo é tão difícil. E você sabe que isso nos traz uma questão, né? Qual é o nosso propósito de vida? Nós temos um propósito? Qual é o nosso propósito de vida? Você sabe que para responder isso, talvez nós precisamos ser um pouco ousados e buscar de Deus. O que Deus pensou quando pensou em mim e em você? O que Deus pensou quando pensou em nós? O que Deus estava pensando? Você sabe que isso define muitas coisas, né? Isso define o estilo de vida que nós vivemos até aqui. Isso define como nós vivemos hoje.
saber do nosso propósito, ter a certeza de que vale a pena. Algumas certezas nas nossas vidas, elas definem como nos comportamos. Algumas certezas daquilo que nos foi confiado, ouça bem, nos foi confiado no Evangelho. Um dia Cristo trouxe a luz do Evangelho a mim e a você. E isso tem um valor. A maneira como nós enxergamos isso define como nós somos igreja, como nós formamos igreja, o que somos, quem seremos. Para isso nós precisamos ser ousados e perguntar para Deus o que o Senhor pensou quando pensou em nós. Você sabe que Deus é autossuficiente, é ou não? Deus é autossuficiente. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus tudo pode. Deus pode realizar todas as coisas em si mesmo. Deus pode fazer todas as coisas. E por que pensou em nós? Onde nós entramos nesse esquema de Deus? Onde nós entramos? Se Deus tudo pode fazer. Eu gosto muito de abordar pessoas com a questão do propósito, né? Qual é o propósito de você estar aqui? Qual é o propósito? Onde você vai? O que você vai deixar? Qual é o propósito depois que você partir aqui? E esses dias eu conversei com um rapaz e ele me disse assim, eu nunca havia pensado na questão de um propósito, né? De por que eu vim para cá. Talvez eu tenha muitos planos, mas nunca pensei no porquê eu vim para cá. Por que Deus pensou em mim? Né? E eu disse para ele, Deus pensou em você porque Deus pensou em uma família. Ele falou assim, então, olha só que interessante. Ele disse assim, então Deus precisa de mim para se realizar. Ele disse, Deus precisa de mim para se realizar. Deus me colocou na terra porque precisava de mim para que ele pudesse se sentir realizado, para que ele pudesse interagir, para que ele pudesse... E eu disse, não, é claro que não. Deus já tinha uma família perfeita, tinha ou não? Deus tinha uma família perfeita, vivia em perfeita harmonia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, era rodeado de anjos, querubins, serafins, arcanjos, que conhecem a sua glória, que dia após dia, que hora após hora, clamam sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, anjos que lhe obedecem, anjos que... Ele não precisava de mim e de você, ele não precisava de nós. Então onde nós entramos em todo esse esquema? Onde nós entramos? O que responde à nossa existência? O que responde à nossa existência é o amor. Ouça, o que responde à nossa existência é o amor. Talvez nós possamos resumir tudo isso em uma palavra que se chama interação. No que se resume a palavra? Interação. Deus queria interagir conosco. Deus queria fazer parte da nossa vida. Deus queria, por amor, que nós fizéssemos parte do contexto de Deus, da vida de Deus. Ouça bem, nós vamos falar sobre isso. Deus queria fazer parte da nossa vida e queria que nós fizéssemos parte da vida dele. Queria muito isso. Você sabe que por mais que nós sejamos ousados em buscar, em conhecer o amor dele, por mais que talvez hoje nós não vamos entender muito bem o que isso significa. Talvez hoje isso seja... Mas se você começar a buscar um pouco, você vai ver que em Gênesis 1, antes de nos colocar na terra, Deus prepara a terra. Deus coloca tudo em perfeitas condições para que o homem não tivesse privação de nada, para que o homem pudesse ser suprido em tudo. E então em Gênesis 1, versículo 26, ele diz assim: vou fazer o homem segundo a minha imagem. Ele estava falando em família já, então ele disse assim: faremos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus nos abençoou e disse para nós: sejam férteis, sejam fecundos, multipliquem-se, encham, dominem, subjuguem a terra. Deus estava nos dando recursos para que nós pudéssemos ser a extensão dele nesta terra, para que nós pudéssemos fazer parte da sua essência, para que ele tivesse liberdade em interagir conosco e nós tivéssemos liberdade em interagir com ele. Se você ler Gênesis capítulo 3,
Versículo 8, você vai ver que Deus demonstra que se relacionava com o homem todos os dias. Todos os dias Deus queria me ensinar, Deus queria te ensinar, Deus queria interagir conosco, Deus queria falar conosco, Deus queria se expressar através da minha e da sua vida. Deus queria isso todos os dias. Era isso que Deus buscava. E em Gênesis 2:17 Deus diz assim: não comam do fruto que está no meio do jardim. Esta árvore chama-se conhecimento do bem e do mal. Era a única coisa que o homem não poderia comer. Você conhece a história, o homem foi, comeu. E esse versículo de Gênesis 2:17, ele torna o versículo de Gênesis 1:26-27, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nos abençoou, nos fez férteis, nos deu liberdade para multiplicar, para dominar, para subjugar. Ele faz com que esse versículo crie uma resistência. E então sai o versículo 22 do capítulo 3, quando ele diz assim: e o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Tudo que Deus tinha de bom, Deus deu para nós. Tudo. A única coisa que não era necessário que nós tivéssemos para expressarmos a glória dele na terra era conhecer o mal. Nós não precisávamos disso, porque essa não é uma essência de Deus. Essa é uma essência da rebelião. E então Deus diz, em Gênesis 3:22, ele diz assim: o homem agora se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas há um problema nisso: o homem se desligou de Deus. Por quê? Em Gênesis 3:8 ele diz: se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Ouça, vocês morrerão. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que nós estávamos agora com conhecimento, éramos como Ele, tínhamos poder, tínhamos autoridade, mas esse conhecimento do mal, tínhamos muitas coisas, mas estávamos separados dele. Como podemos lidar com tudo isso separados de Deus? É mais ou menos assim: quantas coisas você não quer fazer que você faça? Quantas coisas você não quer ter que você tem? Quantos sentimentos? Quantas coisas você fala que não gostaria de dizer? Nós sabemos que devemos ser santos, nós sabemos que devemos falar coisas boas, nós sabemos que devemos amar uns aos outros, nós sabemos que devemos perdoar, nós sabemos que não podemos nos magoar, nós sabemos que devemos ofertar, que devemos dividir, nós sabemos que devemos fazer tantas coisas. E quantas destas coisas são uma batalha dentro de nós? Mesmo sabendo que não devemos fazer, mesmo sendo conhecedores do bem e do mal, não temos controle para fazer. Não temos controle. Era isso que Deus estava falando. Deus estava falando agora que são conhecedores do bem e do mal, mas estão desligados. Como vão lidar com isso? Deus estava dizendo: como vão lidar com isso agora? Como vão lidar com isso? Então o homem vive longe de Deus, através de uma queda, mas Deus prepara a restauração de tudo isso através de algo que chama-se Evangelho. Diga, Evangelho. Evangelho. Através do Evangelho, Deus estava nos conectando novamente com Ele. Deus estava fazendo o quê? Nos conectando novamente com Ele. Deus estava conectando a igreja com Ele. Então Deus confia o Evangelho a mim e a você. Deus começa a nos conectar novamente e a nos lembrar do seu propósito. Ouça bem, Deus tem um propósito para mim e para você. Deus nos colocou aqui porque tem um propósito para mim e para você. Desconhecer isso nos faz independentes. Desconhecer isso nos faz desconfiados. Desconhecer isso nos faz infiéis. Desconhecer isso nos faz medrosos. Desconhecer isso nos mantém longe de Deus. Deus tem um propósito bom para mim e para você, que vai se cumprir. É um propósito que foi revelado lá no início da criação, onde Deus iria interagir conosco,
onde Deus queria nos revelar o que é bom, onde Deus tem uma vida eterna para nós, aonde o homem, preste atenção nessa frase, aonde o homem encontraria prazer em viver com Deus. Aonde o homem encontraria prazer em viver com Deus. Era isso que ele estava falando. E eu vou falar para você, isso vai se cumprir. Isso vai se cumprir. Deus queria nos revelar o propósito de todos os dias descobrirmos um pouquinho de Deus. Ouça bem, imagine vivendo assim. Imagine vivendo assim. Todos os dias descobrindo um pouquinho de Deus. Os casais, os casais não são o ditado popular não é uma boa referência para isso, né? Eles dizem assim que quando se casa, todos os dias você descobre um pouco mais daquilo que você deveria ter descoberto antes de casar. Eles dizem, né? Porque a partir do momento que você vai descobrindo, muitas coisas você não vai gostando. Com Deus é diferente. A partir do momento daquilo que você vai descobrindo, mais apaixonado você vai ficando por Deus. Quanto mais você descobre de Deus, mais você descobre da sua bondade, mais você descobre do seu amor, mais você, ouça bem, Deus nos chamou para descobri-lo. Ouça o que eu estou falando para você, há um convite para mim e para você. Deus está nos convidando a descobri-lo. Deus está nos convidando a garimpar seu coração, a entendê-lo, a conhecer tudo aquilo que Ele tem. Ele quer acesso ao meu e ao seu coração para poder nos revelar tudo o que Ele é, para poder nos revelar tudo o que Ele tem. E Ele diz assim: felizes aqueles que conhecerem isso. Felizes são aqueles que conhecerem isso, porque viverão o Evangelho verdadeiro. Viverão o Evangelho? Ouça bem, o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Deus estava novamente nos conectando com Ele. O que Deus estava fazendo? Novamente nos conectando com Ele. Então você começa a encontrar sentido na vida. Ouça bem, se você vê o ministério de Jesus, e muitas vezes Jesus diz assim: a minha comida, quer comer Jesus? E Jesus fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Em outras situações, Jesus começa a falar: importa obedecer ao Pai, importa fazer a vontade de meu Pai. Se você ler João, Jesus está falando para nós assim: vão e deem frutos. Tem frutos. Vivam uma vida que frutifica Deus. Vivam uma vida que expresse Deus. Tem frutos. Era isso que Deus estava falando. Uma vida que cresça, uma vida que edifique, uma vida boa, uma vida frutífera. Deus tem isso como propósito para nós. Se você ler Apocalipse 22, versículo 7, você vai ver que ele diz assim: e Ele virá buscar a sua igreja. Felizes aqueles que creem nesse Evangelho. Felizes aqueles que creem nas palavras desta profecia, deste livro. Felizes aqueles que creem nisso. Felizes aqueles que creem no Evangelho. Felizes aqueles que encontraram o prazer de viver com Deus. O prazer de viver com Deus. E então tudo isso vai se cumprir. Tudo isso vai se cumprir. Ele mesmo restaura o seu relacionamento conosco, nos abençoa e nos confia o seu Evangelho. Como isso acontece? E você começa a ler, você vai ver que o homem havia se separado de Deus, e o homem não tinha mais conexão com Deus. Deus gostaria de se expressar através do homem na terra, mas o homem não tinha mais conexão com Deus. E então Jesus vem, paga o pecado do homem, e Jesus atrai o homem de novo a Deus, e Jesus dá liberdade para o homem de novo ter acesso a Deus, e Jesus religa de novo o homem com Deus, sendo sua cabeça. Jesus estava dizendo para nós: agora que vocês sabem de todas as coisas e são como nós, eu dou a vocês a condição de viver desta maneira, porque estão comigo, porque estou com vocês. Ele estava falando: porque não vos abandonarei, porque estou com vocês. E aí você começa a entender como a igreja começa. Você sabe que quando Jesus foi ascender aos céus, Jesus aparece para os seus discípulos, sopra sobre eles o seu Espírito,
Eles estavam ali com medo, eles estavam ali atemorizados, embora já houvessem ouvido da verdade. Mas quando Jesus sopra do seu Espírito sobre eles e revela a sua verdade, revela que gostaria de se expressar através de cada um deles, e diz a eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de recursos de poder. Para isso vou derramar sobre vocês o meu Espírito, e vocês nunca mais serão as mesmas pessoas. O meu Espírito revelará a cada um de vocês o meu amor, revelará a cada um de vocês o propósito de vida de vocês. E então eles estão reunidos, e você vê que no cenáculo, no dia de Pentecostes, é derramado um poder do alto. O Espírito Santo começa a batizar os discípulos que estavam naquele lugar, e eles começam a falar em novas línguas, e eles começam a manifestar um poder diferente, e as pessoas que estavam ali ficam impactadas. Então Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho. Ouça, o Evangelho. E então Pedro começa a pregar o Evangelho, e naquele dia a Bíblia diz que cerca de 3.000 almas se convertem. Eu quero ler para você uma passagem que se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 42. Sei que muitos já conhecem, é uma passagem bem conhecida, mas é o que acontece no início da igreja. Aqui é o início da igreja. No versículo 40 diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam, ouça, este é o cerne da nossa mensagem. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E todos os discípulos eram obrigados a ir à igreja. Versículo 48. Tem? Não. Não tem. Por que não tem? Porque esse evangelho puro revelado revelou a eles o amor que Deus tinha por eles. Então gerou uma igreja diferente. Deus estava se conectando à sua igreja. O cabeça, que é Cristo, estava se conectando à sua igreja. E a igreja crescia. E eles tinham prazer em estar na igreja. E eles tinham prazer, ouça bem, nós estamos falando de coisas que para nós hoje é incomum até pensar. De que as pessoas que tinham posse vendiam o que tinham para dar àqueles que tinham menos. De que todos os dias eles estavam na igreja partindo do pão juntos, de que eles celebravam juntos, de que eles tinham amizade, de que eles se amavam, de que eles não tinham restrições uns contra os outros. Nós estamos falando de uma igreja diferente, ouça bem, nós estamos falando de uma igreja que teve acesso ao coração de Deus. Nós estamos falando de uma igreja convertida. Nós estamos falando da extensão de Deus na terra. Nós estamos falando de algo diferente. E então esta igreja começou a sofrer perseguições. E os judeus não gostavam dessa atitude deles, não estavam acostumados com isso. E os judeus que se achavam conhecedores de Deus ficaram constrangidos diante daquilo e começaram a perseguir a igreja. E perseguiram a igreja por cerca de 7 décadas. Por cerca de 70 anos eles perseguiram muito a igreja. Mas ouça, quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Quanto mais eles perseguiam, mais a igreja se edificava. Quanto mais eles perseguiam, mais a igreja conhecia Deus. E então, esse crescimento da igreja começou a incomodar mais do que os judeus. Começou a incomodar os imperadores, os reis, os governadores. E a igreja então passou a não mais ser perseguida pelos judeus, ela passou a ser perseguida por Roma.
pelos imperadores, pelos reis. E então entra uma nova era na perseguição da igreja, onde aqueles que tinham poder, eles aprisionavam os cristãos, eles davam os cristãos para as feras comerem em público, eles crucificavam os cristãos, ouça, eles queimavam os cristãos vivos em praça pública, eles faziam esse tipo de crueldade, de atrocidade com os cristãos, mas ouça, a igreja não parava de crescer. A igreja resistiu a essa perseguição. A igreja não parava de crescer. A igreja crescia e crescia e crescia, até que por volta de 313, o imperador foi obrigado a reconhecer a igreja cristã como uma religião. E então a igreja parou de sofrer as perseguições. A igreja já não precisava mais se esconder em cavernas para se reunir. A igreja já não precisava mais fazer cultos às escuras, às madrugadas. A igreja já não sofria mais a perseguição das atrocidades. A igreja vivia, a igreja era livre. E a igreja começou a ficar livre, e então entraram as autoridades dentro da igreja, e a igreja começou a se esfriar. E então Constantino chega na igreja, persegue a igreja com outra forma de perseguição, e aí você vê que a igreja começa a se esfriar, a igreja começa a perder suas origens, a igreja começa a não se multiplicar mais pelos convertidos, mas pelos convencidos. A porta que era aberta à igreja, para a entrada da igreja, não era mais para quem se convertia, mas para aqueles que achavam conveniente estar na igreja. Conveniente. E então, em 1450, mais ou menos, Deus levanta alguns homens, entre eles Martinho Lutero, na Alemanha, aonde ele faz uma pequena reforma na igreja e coloca lá na porta da igreja 90 e poucas indulgências que a igreja praticava, que era condenável aos olhos de Deus. E ali começa uma reforma cristã, e a Alemanha começa a ser reavivada, e Deus volta a se conectar com a igreja. Então ouça, por que nós falamos corpo de Cristo? Porque Deus, a Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja, certo? Certo? Jesus se manifesta na terra através do seu corpo, certo? Jesus se manifesta na terra através do seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja é o seu corpo. A igreja é o seu corpo. E então a Alemanha começa a experimentar de um avivamento. A Alemanha começa a experimentar desse amor que Cristo tinha por ela, e isso começa a se alastrar em toda a Europa, chega à América, e as coisas começam a acontecer, e a igreja começa a se revolucionar. E a igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce, mas estão matando a igreja. Aonde tudo começou, na Alemanha, hoje não tem cristãos. Hoje não há igrejas na Alemanha. A Europa carece da palavra. Há pouquíssimas igrejas. Não há avivamento. Não há mais. Na América, nos Estados Unidos, um dos países onde se ouviram e se reuniram os maiores avivalistas do mundo, hoje não se ouve mais falar da palavra. Tudo se tornou tão comum. Tudo se tornou tão... Há uma briga entre um liberalismo na igreja, entre um sincretismo na igreja, entre uma religiosidade na igreja. Há uma briga de poderes na igreja. A igreja que deveria representar Cristo, a igreja que deveria acolher aqueles que têm tristeza dentro da igreja, aqueles que têm tristeza chegavam à igreja, conheciam o amor de Deus, eram transformados pelo amor de Deus, se tornavam um corpo e saíam para transformar
pessoas. Hoje a igreja acolhe pessoas da igreja. Por décadas, a igreja que era avivada, que expressava o corpo de Cristo na terra, ouça bem, Cristo cabeça, a igreja é o seu corpo. O corpo se move segundo a cabeça. É como se a igreja houvesse sofrido uma tetraparalisia. É sério. É como se o corpo estivesse lá. É como se o corpo estivesse assentado ou acamado. Está lá, todos olham e veem. Há uma igreja ali. Mas o corpo está desconectado com a cabeça. Porque não consegue expressar o amor de Deus. Porque não consegue sentir o amor de Deus. Está preocupado com seus próprios problemas. Está preocupado com como vai se mover, com o que vai fazer. Está preocupado. O corpo perdeu a conexão com Deus. Perdeu tudo isso. Você sabe que tem um pastor que eu admiro muito e ele diz assim que Deus confiou o evangelho aos homens, mas os homens fizeram algumas coisas com o evangelho. 3 coisas eles fizeram com o evangelho. Os homens se envergonharam do evangelho. Os homens envergonharam o evangelho. E poucos não se envergonharam do evangelho. O evangelho é aquilo que nos conecta com Cristo. Ouça, nós temos um propósito. Nós temos um propósito, você tem um propósito. Você é a igreja de Jesus. Algum dia o evangelho chegou ao seu ouvido. Algum dia alguém falou de Jesus para você. Ouça bem, há pessoas que ainda não ouviram, mas você já ouviu. Algum dia o evangelho chegou à sua vida. E por que você acha que esse evangelho chegou à sua vida? Somente para te salvar? Esse evangelho chegou à sua vida somente com uma oferta de felicidade, com uma oferta de restauração para a sua família? Não, esse evangelho chegou à minha e à sua vida com o propósito de nos fazer conhecedores do amor de Deus, com o propósito de nós nos movermos como o corpo de Cristo nesta terra, com o propósito de nós conhecermos isso e nos movermos por isso. Ouça bem, eu fico impactado com essa igreja primitiva. Como elas se reuniam? Não havia convocação para a igreja se reunir. Não havia convocação. Eles amavam estar na igreja. Eles amavam ofertar. Eles amavam dizimar. Eles amavam dividir as coisas. A Bíblia fala que eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. A Bíblia fala que eles amavam estar perto uns dos outros, que eles amavam o conhecimento da Bíblia. Ela diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos todas as vezes. Eles tinham sede de Deus. Eles queriam descobrir a respeito desse Deus, a respeito desse amor. Era por isso que eles se moviam. Eles tinham comunhão, a Bíblia diz. Eles não podiam ver ninguém necessitado, porque não era religioso. Porque eles entenderam que eles eram uma expressão de Cristo na terra, que Cristo é o cabeça e eles eram o corpo. Eles se moviam segundo a cabeça. Eles precisavam, Cristo se expressa na terra através da igreja. Ouça, isso precisa nos despertar. Cristo se move na terra através da igreja. E que igreja nós estamos sendo? Qual é o corpo que eu sou? Qual é o corpo que você é? Por que igreja Deus está se movendo? Uma igreja sem movimento, um corpo sem movimento, um corpo que não sai do lugar, um corpo que não expressa Cristo, um corpo sem amor. Ouça, um corpo sem amor, um corpo que faz tudo convocado, tudo arrastado, um corpo que se move pelas nossas próprias necessidades, por aquilo que Deus pode fazer por nós, um corpo independente. Porque pelo que a igreja se reúne hoje? Pelo que a igreja se move hoje? Pelo que a igreja louva a Deus hoje? Talvez hoje nós temos muito mais igrejas no Brasil. Ouça, você precisa ouvir isso que eu vou falar para você. O Brasil ainda é
um celeiro de missionários. O Brasil ainda é um país onde Deus se manifesta, onde Deus tem chamado o seu povo, onde Deus tem clamado o seu povo, onde Deus tem atraído o seu povo. O Brasil ainda é. Talvez seja um dos países onde o Evangelho mais se propaga, mais tem liberdade, mais se manifesta em todo o mundo. O Brasil ainda é. Amém. O Brasil ainda é. Você sabe que nós precisamos compreender isso urgentemente. A igreja precisa compreender isso urgentemente. A igreja é o corpo de Cristo e ela precisa manifestar a Cristo. A igreja de Cristo precisa manifestar o poder de Cristo. Eu não sei se você leu comigo. Ele diz assim: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. As pessoas procuravam a igreja porque na igreja se manifestava a vontade de Deus. Os paralíticos vinham à igreja, os paralíticos chegavam à igreja porque tinham a certeza que na igreja se manifestava o poder de Deus. O corpo de Cristo se manifesta o poder de Deus. O corpo de Cristo não se constrange em falar do Evangelho e do amor de Deus. O corpo de Cristo é ousado em dizer: levanta e anda. O corpo de Cristo é ousado. Eu ouvi uma história de um pastor que chama-se Carlos Anacondia. Quem conhece? Quem conhece Carlos Anacondia? Um homem cujo corpo de Cristo é manifestado na terra. E ele estava em uma conferência, em uma de suas cruzadas no Japão, e ele fez a tenda dele perto de um templo budista. E quando as pessoas começaram a chegar, ele é um homem, se você já ouviu falar dele, conhece um pouco a respeito dele, da biografia dele, você vai ver que ele é um homem bem enérgico, é um homem com muita autoridade. E então alguns budas, alguns monges, monges, se reuniram e foram lá, para conversar com ele no dia da cruzada. E ele não fala japonês, ele tinha um intérprete. E quando os monges chegaram lá e começaram a falar com ele, e ele começou a perguntar o que eles querem. E o tradutor disse: eles estão reivindicando este lugar, eles estão protestando com a sua cruzada religiosa aqui. E ele é espanhol e ele já desceu muito bravo: fuera daqui, sai Satanás desse lugar. E já foi bravo com ele, já foi xingando ele, já foi bravo. E eles saíram tudo correndo com medo dele, porque ele é enérgico. Ele foi com muita autoridade, foi falando, e eles foram embora, saíram correndo. E ele volta para o púlpito, e alguns minutos depois vem eles voltando de novo, a mesma galerinha. E ele olha para eles muito bravo, e ele diz assim: e vocês estão aqui de novo? E já começa a descer, e já começa a xingar e brigar com eles. E aí começa a falar em espanhol, nem dá tempo do tradutor traduzir tudo em japonês para eles. E aí eles começam, e eles ficam lá, não vão embora, e ele começa a ficar bravo com eles. E aí ele pergunta para o tradutor: o que é que eles querem? E o tradutor diz para eles assim: eles querem ficar aqui. E ele diz: agora eles querem ficar? Sim, porque um dos rapazes que veio com ele é aleijado de um dos pés, e quando você começou a expulsar ele, foi o primeiro a sair correndo e foi curado, ele disse. E você vê a igreja de Cristo manifestando, o corpo de Cristo manifestando a Cristo na terra. Você lê, se eu não me engano é 2 Reis, capítulo 13, você vê que os homens estão enterrando alguém, e de repente o exército aponta lá na frente, e os homens enxergam o exército, e eles dizem: é um exército dos inimigos, vamos correr daqui. Pegam o homem que eles estavam enterrando, acho que eles não tinham cavado buraco ainda, eles jogam o homem no túmulo de Eliseu, que estava enterrado lá. E quando esse homem desce, toca os ossos de Eliseu. Imagina, esse homem pula do túmulo, pula da cova e sai correndo junto com eles, o morto. E sai correndo, e os caras, eu fico imaginando os caras correndo, e o cara correndo, os caras não sabem se corria do cara ou corria para trás. Os caras falam: e agora, para onde eu vou, o que eu faço? É o corpo de Cristo manifestando a sua glória na terra.
A igreja de Cristo precisa de poder. A igreja de Cristo precisa de unção. A igreja de Cristo não pode morrer. Nós somos o corpo, ouça, nós somos o corpo. Eu sou o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo. Cada um de nós é importante dentro do corpo. Quando nós falamos corpo, nós generalizamos muitas coisas. Corpo não significa todo mundo. Corpo sou eu, é você. Corpo é reunião de cada membro. Eu e você somos membros desse corpo. Eu e você temos a mesma responsabilidade. Ouça, a mesma responsabilidade. É muito fácil você dizer assim. Eu fui ministrar uma palavra na célula esses dias e ia colocar o título Igreja, como que é? Igreja abençoada, um negócio assim. Aí eu falei, não, vou mudar, vou colocar abençoados para abençoar. Porque quando você fala de igreja, você tira o foco de você. Quando você fala de corpo, você fala, né, é muita gente, pode ser todo mundo. Eu sou só mais uma pecinha ali, eu sou só mais um, mas não é. Você é importante. Você que sai da sua casa, que entra aqui, você que tem família, você que tem trabalho, você que não tem, você que conversa com pessoas, você que não conversa, o Evangelho chegou à sua vida para que você pudesse manifestar o corpo de Cristo nessa terra. Você é corpo de Cristo, você é importante, você não pode tratar disso de qualquer forma. Isso não é uma coisa tão simples, tão comum. Isso é valioso. Isso é valioso. Eu e você somos valiosos. Eu e você temos uma função. Você sabe que talvez, eu não sei por que você veio aqui hoje. Eu não sei se você veio com muita alegria, com muito amor, se você desejou intensamente por esse momento. Eu não sei como foi. Eu não sei se você está cansado. Eu não sei se você precisava de uma resposta. Eu não sei se você precisava de uma bênção. Não sei se você precisava de uma profecia a seu favor. Mas eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui hoje para te ungir. Deus trouxe você aqui hoje para te ungir como corpo. Deus trouxe você aqui hoje para nos conectar mais com Ele. A Bíblia fala que nós somos corpo bem ajustados, ligados pelas juntas. A Bíblia fala que esse Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16, a Bíblia fala que Paulo disse, eu não me envergonho desse Evangelho. Eu não me envergonho desse Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ela diz, talvez Deus tenha trazido você aqui hoje, para que a próxima vez que alguém perguntar para você a respeito da sua esperança, a respeito da sua fé, você possa dizer como Paulo disse. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5 em diante, ele disse assim, você porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, mas, ouça, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Que no dia que você fizer uma autoanálise de si mesmo, você não diga eu não sou nada, você não diga eu sou impotente, você não diga tudo pelo qual eu vivi, tudo pelo qual eu corri, todos os meus sonhos acabam aqui. Que você tenha um propósito duradouro, que você tenha um propósito eterno, que nós possamos formar uma igreja forte, que nós possamos formar uma igreja de valores, que nós possamos ser a igreja prazerosa e resistente, que quando você chegar neste lugar, você tenha prazer em erguer as suas mãos, em baixar as suas mãos, em erguer os seus olhos, em fechar os seus olhos, que você tenha prazer em se derramar diante de Deus, que você venha a este lugar não constrangido ou dividido com as coisas deste mundo, que você venha aqui só para adorar a Deus, que você venha aqui para buscar de Deus, mas que você venha aqui atraído pelo amor de Deus. É esse amor que nunca vai permitir que os seus pés vacilem.
É este amor que nos conserva. É este amor que nos conduz. Este é o amor que é a razão da esperança da nossa fé. É este amor. Todas as demais coisas, você sabe que Jesus orou assim: Pai, capítulo 17 de João, ele diz: Pai, eu oro por eles. Eles não são mais do mundo. Olha o que Jesus estava falando. Eles não são mais do mundo. Eu não sou do mundo, Jesus estava falando. Mas eu não os peço que os tire do mundo, porque eles são o meu corpo. Eu me expresso no mundo através deles. Mas guarde-os do maligno. Santifica-os na tua verdade, ele diz. A tua palavra é a verdade. A palavra que nós conhecemos, o Cristo revelado a mim e a você, é puro amor, que nos resgata, que nos coloca debaixo das suas asas, que nos protege, que nos abençoa. É o Cristo que cuida de nós, é o Cristo que nos abençoa, é o Cristo que nos dá a sua linguagem, que nos dá a sua vida. Eu quero orar por você. Eu busquei o Senhor nesse dia, clamei muito a Ele, disse: Senhor, que o Senhor possa encontrar nesta noite o nosso coração rendido ao Senhor. Que nós possamos nesta noite, ó Deus, estarmos abertos para recebermos a Tua unção, para sermos transformados. Deus, para nos sentirmos parte do Seu corpo. O Senhor vai derramar sobre a sua vida nesta noite sabedoria, conhecimento. O Senhor vai derramar poder sobre a sua vida nesta noite. Talvez muitos de nós precisemos de cura. Talvez muitos de nós precisemos de um avivamento pessoal. Ouça, ninguém pode fazer isso por você. Não há ninguém que pode atrair você a Deus mais do que Ele mesmo. Não há ninguém que pode convencer você a ser transformado, a mudar de vida. Se o Espírito Santo não tiver a sua liberdade, o seu desejo para que isso seja feito, tudo é por desejo, tudo é por revelação. Se algo deveria ficar claro nesta noite, é que nós somos a extensão de Cristo nesta terra como o seu corpo, e que Cristo deveria ter a liberdade total de se manifestar através de mim e de você. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos um exemplo nesta terra, exemplos de adoradores, exemplos de santidade, exemplos de arrependimento, exemplos de buscar ao Senhor. Mas não somos exemplos porque fomos forçados e convencidos a isso. Somos exemplos porque este amor nos atrai a fazer isso todos os dias. Todos os dias. Há uma unção especial preparada para essa noite. A Bíblia fala que cerca de 120 pessoas estavam orando no cenáculo naquele dia de Pentecostes. Eles estavam esperando uma promessa do Senhor, que iria uni-los como o corpo de Cristo nesta terra, e de que desde aquele dia, daquele dia em diante, as suas palavras seriam lançadas como flechas de fogo no coração dos homens que a ouvissem, que em suas mãos haveriam poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, que seriam protegidos de toda maldade, que se de alguma coisa eles comessem ou bebessem, nada disso lhes faria mal, lhes causaria dano algum. A palavra do Senhor diz que a partir de então o Senhor estava com eles, e estes sinais eram garantidos, estes sinais eram vividos, porque o Senhor os concedia, porque o Senhor estava com eles.